Maria, sou da catequese infantil da comunidade Nossa Senhora das Graças. Boa noite, meu nome é Isabel, eu sou da equipe de catequese de adultos sou da comunidade São Judas e a equipe de catequese da nossa paróquia São Domingos de Gusmão. Boa noite, meu nome é Claudivânia, sou da catequese infantil da comunidade São Judas. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos iniciar com essa oração da campanha da fraternidade. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos em comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muitos que separam e geram diferenças e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar do teu amor e redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade, por Cristo nossa paz, no Espírito Santo, sopro restaurador da vida. Amém. Amém. Nós estamos dando continuidade à semana catequética, né? Uma formação que tivemos. No último encontro a gente falou sobre a vivência do amor em todas as fases da vida. Liturgia como fonte de catequese. Um lugar onde se manifesta de modo sublime a palavra de Deus e, portanto, é fonte privilegiada de catequese, é a Sagrada Liturgia. A liturgia é a ação sagrada por natureza, cume para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, fonte da qual deriva sua força e requer uma participação plena, consciente e ativa. A catequese bebe desta fonte e a ela conduz. Na liturgia, Deus fala a seu povo. Cristo ainda anuncia o Evangelho e o povo responde a Deus com cânticos e orações. Ela, ao realizar sua missão, torna-se uma educação permanente na fé. A proclamação da palavra, a homilia e as orações, os ritos sacramentais, a vivência do ano litúrgico e as festas são verdadeiros momentos de educação e crescimento na fé. A liturgia é fonte inesgotável de catequese, não só pela riqueza de seus conteúdos, mas pela sua natureza de síntese e cume da vida cristã. Enquanto celebração, ela é ao mesmo tempo anúncio e vivência dos mistérios salvíficos. Contém em forma expressiva e unitária a globalidade da mensagem cristã. Por isso, ela é considerada lugar privilegiado de educação da fé. A proclamação da palavra na liturgia torna-se para os fiéis a primeira e fundamental escola de fé. As festas e celebrações são momentos privilegiados para a afirmação e interiorização da experiência de fé. Há uma relação íntima entre a fé, a celebração e a vida. O mistério de Cristo anunciado na catequese é o mesmo que é celebrado na liturgia para ser vivido. Pelos sacramentos, a liturgia leva à fé, a celebração da fé, a se inserirem nas situações da vida. Acolhemos com alegria o atual anseio de, nas celebrações litúrgicas, celebrar os acontecimentos da vida inseridos no mistério pascal,
de Cristo. Então, a catequese, nós vamos falar de uma catequese litúrgica. E os documentos da igreja, eles pontuam que a catequese como a educação da fé e a liturgia como celebração da fé, elas são duas funções de uma única missão evangelizadora, ou seja, e pastoral da igreja, ou seja, não tem como desvencilhar, como separar catequese e liturgia, né? A liturgia, com seu conjunto de sinais, palavras, ritos, nos seus mais diversos significados, ela requer da catequese uma iniciação gradativa e perseverante para poder ser compreendida e vivenciada. No encontro passado, nós falamos das várias etapas, né, da idade para evangelização. Mas, no geral, a gente precisa dessas fases também, né, para que a liturgia seja bem compreendida. Precisa que essa catequese seja gradativa, ou seja, vá acontecendo aos poucos, né? E tanto catequese quanto liturgia, elas fazem parte da natureza e da razão de ser da igreja, né? Todos os sinais litúrgicos, eles são ao mesmo tempo anúncio, lembrança, promessa, pedido e realização. E eles vão ser melhor compreendidos por meio da palavra evangelizadora e catequética. Então, é através dessa palavra evangelizadora e catequética que todos esses sinais vão ser bem compreendidos e vão ficar mais claros, né? Então, quando a gente fala de catequese e liturgia, o que é um e o que é outro? E por que elas se complementam? Os termos catequese e liturgia, eles vêm de palavras gregas. Então, catequese vai significar o quê? Fazer ecoar. Então, na catequese, nós fazemos ecoar através das nossas vidas, dos nossos dons, das habilidades que a gente tem, as nossas experiências de fé. Então, nós estamos fazendo isso. Todo o nosso ser vai fazer ecoar essa experiência de fé que nós temos. E esse meio de vida que a gente encontra em Jesus Cristo. Então, não é qualquer fé, né? É a nossa fé em Jesus Cristo. A liturgia, por sua vez, ela é uma ação que vai acontecer em serviço e benefício do povo de Deus. Padre Wellington, que preparou esse tema de catequese e liturgia na Semana Catequética, ele fala que a liturgia é o serviço público, né, da igreja. Então, essa liturgia ela vai ser uma ação de todo o povo cristão reunido em favor do seu irmão. Por isso, então, não dá para desvencilhar uma da outra, porque a gente faz ecoar e também a gente vai fazer essa ação em benefício do outro. E cada um, dentro do mistério, cada pessoa dentro do seu ministério que assumiu, né, nos vários ministérios que temos, como cristão, é atuante, né, e vai descobrir o que pode ser oferecido em favor desse povo. Por isso que a liturgia e catequese, elas fazem ecoar numa ação litúrgica a vivência da fé. Ela vai ser uma ação sagrada por excelência. É o cume para o qual tende toda a ação da igreja, mas ao mesmo tempo é fonte de qual deriva a força dessa igreja e requer, por isso, uma participação plena, consciente e ativa. É bom lembrar que elas estão totalmente ligadas uma na outra, de tal forma que não tem como tirar uma da outra. A catequese sem a liturgia é apenas um amontoado de teorias sobre Deus, sem significado profundo na vida das pessoas. Por exemplo, rezar o Pai Nosso, mas não inicia a pessoa para a experiência do Pai Nosso. É apenas uma vivência metagógica, ou seja, conduz a pessoa, mas não está numa vivência plena, né? Não está vivenciando aquilo que ela está rezando. Fica apenas um repetidor, né? Isso, apenas repetições. Aí às vezes a gente comete esse erro, a gente está rezando o Pai Nosso, a gente nem percebe o que está rezando, a gente está simplesmente
repetindo No palavras. automático, né? Já fica no automático, isso mesmo. A liturgia sem catequese carece de sentido, de conteúdo de fé. Perde o seu sentido de fé, com isso transformaria o rito em apenas um ritualismo. Aquilo que é algo sagrado se torna uma coisa banal, insignificante. Catequese e liturgia são duas faces do mesmo mistério, o mistério pascal. A doação de Cristo, o Cordeiro sem mancha que salva a humanidade. Esse mistério pascal compreende toda a vida de Cristo, pregações, paixão, morte, ressurreição, ascensão e Pentecostes. Então, toda a vida de Cristo foi para nos salvar e experimentarmos essa vida de Cristo em todo lugar, mas também na catequese e na liturgia, que nos permite um amadurecimento e vivência da nossa fé. Agora a gente vai ouvir uma música para nos ajudar a perceber a beleza que é esse mistério. Ela explica, ensina e também faz uma ilustração da vida litúrgica. Exatamente. Então, esse mistério, através da catequese, toda essa beleza a gente vai conseguir compreender. E aí a gente sai, né, daqueles ritualismos, daquele eu tenho que ir porque tenho, né? Então você vai para cumprir uma função. Quando na verdade nós nos reunimos para celebrar esse mistério, celebrar e vivenciar esse mistério, né? Então, vamos participar um pouquinho, né, da palavra. O texto bíblico de hoje é Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de 26 a 31. Que essa palavra, né, venha cair no coração de cada um em forma de oração. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai. Por volta do meio-dia, pelo caminho que desce de Jerusalém a Gaza, o caminho que está no deserto. Filipe levantou-se e foi. Eis que um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era administrador geral do tesouro dela, tinha ido a Jerusalém para prestar culto e estava voltando, sentada em uma carruagem, lia o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe aquela carruagem. Filipe correu e, ouvindo que ele lia o profeta Isaías, perguntou: você entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se ninguém me explica? Convidou então Filipe a subir e a sentar-se com ele. Bom, então esse texto de Atos, ele é muito significativo para a gente ver essa questão de catequese e liturgia.
Primeiro, a gente vê a questão da iniciação cristã, né? Então, nesse texto, a gente tem alguns passos dessa iniciação cristã. Primeiro, é a questão de ir ao encontro, né? Então, você sai, você vai. Porque como que você vai iniciar, uma pessoa vai ser iniciada nessa vivência cristã, perceber essa beleza desse mistério que celebramos, se não tiver alguém que vai até ela. Uma vez que foi o encontro, também é preciso se aproximar e a acompanhar, né? Então, aproxima-se dessa pessoa, acompanha essa pessoa, igual Felipe fez, né? Então, ele aproximou-se e acompanhou, né? E aí a gente relembra o texto do Evangelho de Lucas, quando nós vimos como que Jesus agiu com os 2 discípulos, né? Então, a mesma coisa, aproximar, ir ao encontro, aproxima e acompanha. Bom, uma vez que fez isso, aí o que Felipe passa a fazer? Ele vai ler a Escritura e vai explicar a Escritura, porque o eunuco, ele fala assim, ele estava lendo, mas ele estava lendo sozinho. Lendo sozinho, ele não compreendia. E quando Felipe pergunta a ele, né, se ele estava entendendo o que ele estava lendo, aí ele vai e fala, como que ele ia entender se ninguém estava explicando? Então, esse é um passo importantíssimo, né, dessa iniciação cristã. Tem uma pessoa que vai acompanhar, que vai ler, que vai explicar. Por isso que a Bíblia, a Sagrada Escritura, para que você aproveite bem, né, toda a beleza dela, você vai ter que ler em conjunto, né? Você vai refletir, vai saborear essa palavra em conjunto. Sozinho, como uma leitura de um livro, ela não vai ter efeito nenhum, né? A gente não vai ser iniciada, não vai ter essa vivência. E uma vez que fez essa vivência e foi iniciado na Sagrada Escritura, o que faz? Na catequese primitiva, que é essa aqui, né, e Felipe a gente está vendo em Atos, o final dessa catequese era o quê? Era a celebração do batismo. Ou seja, a pessoa entrava na comunidade de fé. Então, completou aí essa iniciação, né? Para nós também hoje, a gente também acaba que a nossa iniciação cristã, ela vai ser iniciada a partir do batismo, né? A gente vai receber, no nosso caso, os 3 sacramentos da iniciação cristã, né? O batismo, a Eucaristia e a Crisma. E para que a gente receba esse sacramento, a gente tem todos esses passos, né? Tem alguém que vai acompanhar, vamos refletir a Sagrada Escritura juntos, né? Tem alguém que vai se aproximar, tudo isso. E aí a gente vê também nesse texto a beleza da mensagem, porque o Evangelho, a Boa Nova, ele vai além, né? Ela não fica presa, né? A palavra, ela vai ultrapassar todas as barreiras e todas as fronteiras. As fronteiras de etnia, de raça, de classe social, então ela vai além, né? E aí ela passa a acolher todos aqueles que aceitam, mas aceitam livremente. Então não é uma questão de impor, né? A fé não é imposta. E aí a gente vê que a palavra de Deus, ela precisa ser compreendida com a vida. E a vida precisa ser entendida à luz da palavra de Deus. Se a gente não compreende a palavra de Deus com a nossa vida, e a nossa vida não dá esse testemunho da palavra de Deus, a gente não fez essa experiência de fé. E assim, a conversão e o batismo, a gente continua, e aí a gente convida, né, todos que estão aí, a continuar a leitura do texto, até o versículo 40, a gente vai ver que depois disso tudo, o que o eunuco faz? Ele aceita, e aí ele é batizado, e aí ele vai receber esse batismo com alegria. Então, a conversão e o batismo, ou seja, a iniciação nessa caminhada de fé, elas vão levar a uma vida nova,
E essa vida nova, ela é confirmada pela alegria. E essa alegria é sinal de satisfação, tanto de Deus, por ter acolhido, quanto da pessoa, da humana. Então, não pode ser, se você faz todo esse passo, simplesmente De forma ritualística, só porque é para cumprir, porque tem como questão social, como mais uma etapa, você não vai viver essa experiência, né? Não vai ser possível nós viver. Né, Isabel? Isso. A gente não vai viver essa experiência se a gente for dessa forma. E é importante isso que você disse, porque é muito importante esse processo dessa caminhada, que assim como no encontro passado foi dito, que ela começa ainda no ventre, né? Ela vem, após o batismo, tem toda uma caminhada, um acompanhamento, que é muito importante a pessoa ir à missa, participar de todas as celebrações, porque se você não tiver essa vivência litúrgica, não tem como você ser iniciado, né? Como que você vai receber a iniciação que passa pelo sacramento do batismo, da confirmação e da Eucaristia, se você não tiver essa vivência na sua comunidade, se você não tiver uma verdadeira experiência de fé? Na verdade, é um comentário muito importante de experiência da gente como catequista, porque a gente vê isso dentro das nossas comunidades, porque as pessoas vão para fazer esse sacramento simples assim. Aquilo entrou aqui, saiu aqui, pronto, fizeram a formação e saiu. Então significa que ela não vivenciou isso, né? Ela fez, igual você falou, ritualística, né? Ela fez aquele ritual ali só, simples, cumprir, comer, ó, tchau, né? Tchau e benção, né? Mais um diploma. Mais um diploma. Não há uma verdadeira conversão, o que vai acontecer é a dispersão, né? Quando a pessoa não é verdadeiramente iniciada, e a gente tem muitos adultos que não são verdadeiramente iniciados, a primeira coisa que acontece é a dispersão, é a pessoa sair da igreja, por qualquer motivo que seja, a pessoa dispersa. Porque faltou essa formação firme na fé. A gente pode ver como exemplo nessa situação que nós estamos de pandemia. Então, assim, durante um determinado período, a igreja precisou ser fechada na defesa da vida. Muitas pessoas não entenderam e cobravam que as igrejas fossem abertas. Não estavam entendendo que elas podiam fazer sua celebração da sua casa, que é a primeira comunidade de fé. Então ficava, né, que a igreja aberta, eu posso ir. Mas e os outros? Porque a experiência de fé, ela é comunitária. Então, se essa vivência ela não consegue acolher toda a comunidade de fé, ela só serve para me servir, então não foi feita essa inclusão, essa vivência, essa maturidade, né? Igual a Claudivânia falou, não tem essa maturidade da fé. Porque, assim, uma coisa que a gente percebe, quando você vive em comunidade, não é o eu, é o nós. É o cuidar um do outro, né, Isabel? Exatamente. É um se preocupar com o bem-estar do outro. Não basta eu ir à igreja, receber, né, os sacramentos, participar da Eucaristia e ao mesmo tempo meu coração está fechado porque eu não penso, né, no meu irmão que também gostaria de estar ali. Exatamente. Não conhece essa importância, né? O significado. Bom, então, por tudo isso, é importantíssimo que a gente viva essa liturgia. E a liturgia ela vai se tornar viva, bem participada, quando ela é acompanhada de uma boa catequese. Uma catequese que desperta e educa a sensibilidade de todos os fiéis para uma linguagem dos sinais, dos gestos, porque tudo isso unido à palavra constitui o rito. Então, quando a gente fala dessa catequese, a gente não está falando só de catequese de crianças, que é essa que a gente tem ideia, né? Falou catequese, a gente já pensa, catequista, criança, igreja. A nossa catequese, ela é contínua. Nós iniciamos e somos sempre iniciados na fé.
e estamos sempre em formação. Daí a importância da gente estar aberto a acolher, estar presente e participativo nas oportunidades que a nossa igreja fornece para que a gente faça essa caminhada da fé, caminhada de fé. Isso, e a gente vai ter essa oportunidade como? Por meio dos grupos, né? Das pastorais, por meio dos círculos bíblicos, por meio das celebrações, das formações, porque às vezes a gente fala assim, não dá para entender muito bem como é esse processo, né? Como que eu vou viver esse processo litúrgico? O que ele engloba? Então ele engloba todas as celebrações, todas as preparações. É muito amplo. Então, muitos de nós não vão compreender, né, como a gente já pontuou, a importância de participar ativamente das celebrações. E aí a gente está falando de participar. Nós não somos ouvintes, nós não estamos indo a um teatro, nós não estamos indo a uma peça, nós estamos participando das celebrações. E todas as celebrações são importantíssimas, não só aquelas de ocasiões especiais. Assim, infelizmente, a gente tem aquelas pessoas que participam somente das celebrações eucarísticas ou celebrações da palavra em determinadas datas. Aí a gente pode até pontuar: quarta-feira de cinzas, Páscoa, quinta-feira, domingo de Ramos, sexta-feira santa, domingo de Páscoa, Natal, o dia do meu padroeiro. Acabou. E não é isso, né? Nós estamos celebrando mistérios e esse mistério precisa ser bem celebrado, precisamos compreender isso. E assim, não se percebe que a liturgia é a vivência da nossa fé. E a vivência da nossa fé, ela não é num dia específico. Ela não é o nosso alimento, né? Ela é o nosso alimento, ela é cotidiana, é diária, é todo dia, em todos os instantes. A gente está vivendo essa fé. Dessa forma, como muitas pessoas, e ainda tem o pior de muitas pessoas, que elas só vão participar das celebrações se tiverem algum trabalho para fazer. Então, se eu tenho um trabalho para fazer, por exemplo, na catequese, aí eu vou lá e participo. Se eu tenho um trabalho para fazer na celebração que vai ser feita naquele dia, aí eu vou. Se eu não tenho trabalho para fazer, nem comparece. Ou então, de pessoas que vão participar como compromisso social, como a gente já pontuou, né? Eu tenho compromisso, se eu tenho meu filho tem que receber o batismo, porque senão vai acontecer isso ou aquilo. Então, ele tem que ser batizado. Mas eu não vou à igreja, eu não participo da minha comunidade, na minha casa eu não celebro como primeira igreja doméstica, mas o meu filho tem que receber o sacramento. Na verdade, né, Isabel, a gente tem padrinhos que a gente conhece no dia do batismo, no dia da preparação. Exatamente. E né, não é isso, né? A gente precisa ser bem catequizado para compreender a beleza do que celebramos. E também, nessa questão de compromisso social, a gente pode citar também, eu tenho que receber a crisma porque eu quero celebrar o casamento, mas meu casamento eu quero que seja no sítio tal, com não sei o quê. Às vezes, quando vai na igreja, como um exemplo, vai na igreja para marcar a data, já pensou todo o show, mas nem parou para pensar o que é a celebração. Como que vai se preparar para ser essa primeira igreja doméstica na sua casa? Como que vai se preparar para esse compromisso que está sendo assumido diante da comunidade de fé, né? Então, não é só um ato social. E aí ainda, mais triste ainda, é que não se percebe que a liturgia é a vivência de uma celebração, né? Nós estamos,
aquilo que foi ecoado, nós estamos celebrando, estamos vivenciando isso. Por causa disso, as celebrações litúrgicas, elas precisam ser muito bem preparadas, muito bem celebradas. Elas têm que ser promover e incentivar a participação de todos, porque toda a comunidade que está ali presente é parte ativa nessa liturgia, né? Porque as celebrações litúrgicas, elas, como a gente está falando, elas não são um espetáculo, não é um show que a gente paga, um artista vai lá, ele faz o papel dele, a gente bate palma e volta para casa. Não é isso, né? Ela é um momento muito importante onde a comunidade de fé está celebrando aquele mistério pascal. E o que é o mistério? É toda a vida de Cristo. Isso é o mais importante, isso que é o centro da nossa fé. Por isso que é preciso que todos participem ativamente. E ainda, quando a gente pensa na questão dos sacramentos, a gente vai ver, como a gente também já pontuou, que eles têm sido meros compromissos sociais. Então, se você não está bem catequizado, não compreende bem, né, todas essas celebrações, então não faz a experiência, não vivencia esses sacramentos. E aí passa a ser um compromisso social, ou uma formação teórica, ou mais um certificado para a nossa coleção. E não é isso, né? Por fim, também, a gente pode pontuar que, no geral, claro que, aliás, no geral não, muitas famílias, muitas pessoas, elas não veem, né? Muitos de nós não veem os sacramentos como vivência de fé, né? Então, eu celebrei, recebi o sacramento da crisma, cumpri, tchau. Não é, né? Não é isso. Não participa como uma comunidade de fé, não se responsabiliza pela vivência desses sacramentos no dia a dia. Porque quando a gente recebe o sacramento da Eucaristia, não é só naquele momento específico. A gente vai dar testemunho, vai vivenciar esse Cristo que acolhemos todo dia. Quem recebe o sacramento do matrimônio, não é só a celebração ali, vai vivenciar isso todo dia, né? Daí essa importância. E aí a gente pode voltar, né, ao encontro anterior sobre a igreja doméstica, porque nesse tempo de pandemia agora nunca foi tão importante essa igreja doméstica, em que os pais vão iniciar seus filhos com as primeiras orações, ensinar a eles a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, o sinal da cruz, porque é uma forma de... Não é porque não tem a celebração na comunidade presencial que a família vai ficar sem a celebração litúrgica. Ela pode ser feita em casa, pode ser feita por meio das mídias sociais, né? Até o momento que todos puderem participar ativamente na comunidade. E mesmo aqueles que, podendo estar presente, muitas vezes eles se furtam disso, né? Mesmo podendo estar ali presente, muitas vezes eles deixam de ir por motivos banais, né? Então, assim, da nossa realidade, da nossa paróquia, a gente pode observar que muitos, né, não estão vivendo isso, né, infelizmente. E aí não estão acompanhando, não estão vivenciando a sua fé neste momento. E aí tem as várias desculpas, né? Não vou à igreja porque tem que agendar, porque tem que usar máscara, porque isso, porque aquilo, porque isso. Então só vai criando empecilhos, né? Para poder fazer essa... Se tem desculpa para muita coisa, menos para aquilo que realmente, né? Por exemplo, ninguém inventa uma desculpa para ir a uma festa, mas para ir a uma celebração eucarística sempre tem uma desculpa. Bom, dessas coisas, de toda essa realidade, né? Que não é
de uma região, acaba que é uma realidade que a gente pode estender para muitos lugares. Globalizada, isso. A gente foi pontuado na catequese alguns desafios muito importantes para todos nós, né? Para todos que, como comunidade de fé, para todos nós como comunidade de fé. No nosso caso, como comunidade de fé da Igreja Católica, desafio para os nossos padres, para os bispos, para as pastorais, para os agentes de pastorais, para as pessoas que servem nos ministérios, né? Para as próprias comunidades que vivenciam essa fé. Então, a gente tem todos esses desafios. Um desses desafios é a pouca compreensão da liturgia como transmissora da fé. Porque às vezes as pessoas desvinculam, né, a liturgia da catequese. E colocam seus filhos para fazer catequese, para receber sacramento. Mas esquece que para se viver a fé e transmitir a fé, você precisa de participar da liturgia. Você precisa estar inserido dentro da sua comunidade, numa vivência. Lembra lá do eunuco, né? Você precisa estar junto. E esses desafios pontuados pelo padre Wellington, né? Então, o outro é se perder no espetacular, né? É procurar fazer coisas grandiosas, né? Então, muitas vezes caímos no erro de querer fazer verdadeiros espetáculos, né? Shows, né? Então, e aí fica perdido, né? Toda aquela beleza do mistério. E o mais importante, porque a liturgia, ela é simples. É na simplicidade. É na delicadeza, né? E aí a gente quer o som mais alto, show, muitas flores, slides e não sei o que. A gente quer papagaiar muito. E esquece que a liturgia é simples. Essa beleza da liturgia. Um outro desafio é vencer a tentação de confundir o devocionismo com celebração do mistério pascal. Nesse caso, a gente tem uma longa caminhada, porque muito das devoções que nós temos, elas surgiram no momento onde era a única forma do povo celebrar a sua fé, né? E assim, a igreja ela passou por uma série de mudanças, e nessas mudanças o povo foi inserido, né, na celebração desse mistério pascal. Só que os devocionismos ficaram. E isso é muito sério, porque a gente às vezes está no domingo, o dia do Senhor, celebrando o mistério pascal, mas a gente está apegado à devoção do nosso santo. Nós estamos fazendo a oração, às vezes o padre está fazendo a oração eucarística, preparando tudo ali, aí a gente vai se esconder na capela do Santíssimo, que está vazia, porque o Santíssimo está no altar. Não é que a gente está dizendo que o devocionismo é errado. Não é. Ele não pode substituir não é o mistério pascal, a celebração. Por cada coisa no seu tempo. No seu tempo. Então, assim, tem o tempo de eu rezar o texto, de eu fazer a minha devoção mariana? Tem. Então, nesse momento do texto, eu vou celebrar, vou rezar o texto, vou meditar nos mistérios do texto. Porque isso é importante para a nossa fé, né? Quando a gente medita os mistérios no texto, a gente está alimentando a nossa fé. Mas tem um momento certo. Tem um momento que a gente vai fazer a adoração eucarística, tem um momento que a gente vai só ficar atento ao que está celebrando no altar. Tudo tem um tempo, né? Tudo tem um tempo, tem um momento e tem uma forma. Não é que não pode, é errado, não é isso. Mas principalmente dentro de uma celebração eucarística ou de uma celebração da palavra, o importante é o mistério que estamos celebrando. Isso que é o importante. E aí a gente volta a falar. Houve um momento onde o povo não estava inserido nessa celebração. Então o devocionismo ia ajudar a pessoa a rezar. Agora não. Nós
somos convidados a participar ativamente deste mistério. O outro desafio, né, é a tentação de voltar à realidade já superadas pelos concílios, né? Tem coisa que já foi ultrapassada, já foi superada, mas aí as pessoas querem voltar a isso antigo, né? Aí, assim, por exemplo, quer que volta, por exemplo, celebrar a missa em latim. Gente, isso já passou, né? Nós somos convidados, a partir dos concílios, a vivenciar isso como comunidade de fé. Nós fazemos parte disso, né? Tem a falta de foco no mistério pascal de Cristo, né? Que é a experiência de viver a vida de Cristo por meio da liturgia. Então, assim, por causa dos devocionismos e das várias coisas, a pessoa perde o foco, né? Que o centro é Jesus Cristo, né? O centro da nossa fé é Jesus Cristo. Então, é o mistério pascal da vida dele. E nesse mistério, a gente vê, assim, que aí, igual a gente falou, não é que é errado, né? Eu tenho a devoção com o santo, não é errado isso, mas tudo no seu tempo. E se a gente for ver a vida dos santos, por que eles são considerados santos? Porque eles viveram essa experiência do mistério. Eles vivenciaram isso, né? Então, se a gente admira os santos das nossas devoções, mas então a gente vai procurar vivenciar isso, como eles vivenciaram, né? O outro grande desafio, e aí a gente vê, né, que é urgente, é iniciar toda a Assembleia a uma participação ativa e consciente. É preciso participarmos deste mistério. É preciso termos consciência do mistério que celebramos. Se sentir parte Isso. do corpo de Cristo, membro da igreja, membro ativo daquela comunidade, né? Se sentir inserido. Isso. A gente ter esse sentimento de pertença, né? Eu pertenço a uma comunidade de fé que celebra o mistério pascal, né? Não eu vou lá, eu vou, sento, olho e saio. Não. Eu faço parte de um corpo, né? Do corpo místico de Cristo, né? E olha que bonito, né? Um dos desafios também é a preparação e participação das celebrações dos sacramentos. Preparar melhor para que as pessoas participem dessas celebrações. Porque às vezes as pessoas se preocupam tanto com as fotos, com os filmes, né, com os vídeos que vão fazer, se esquecem, acaba até atrapalhando aquelas pessoas que estão ali para receber o sacramento. Porque elas já estão ali num momento muito, né, peculiar da vida delas, uma expectativa, e ao invés delas conseguir fazer, né, esse momento, ser um momento em que elas vão realmente entrar no mistério pascal de Cristo, às vezes fica preocupada apenas com o show, né? Com o que vai acontecer de bonito, e não se preocupa tanto com aquele momento tão importante de iniciação da vida daquela pessoa na fé. Isso. A gente pode dar como exemplo, eu faço parte, né, da equipe de catequese de adultos da paróquia. A gente está desde 2009 e uma coisa que nós temos um cuidado e procuramos, né, ter esse cuidado é de que as celebrações elas sejam o mais simples possível. Nesse sentido, a gente procura evitar tudo quanto é ruído, né? Então a questão do fotógrafo profissional, a questão das pessoas ficarem em cima, a gente procura evitar tudo isso, porque quem fez a preparação para receber o sacramento, aquela pessoa que está ali, é o momento mais especial dela. E aí a gente tem a alegria de ver, né, a gente que participa, ver aquelas pessoas adultas, às vezes de cabelo branco, que estão assim tão mergulhadas naquele mistério, sabe? Parece que elas estão irradiando de alegria, de comunhão,
né? Então é muito importante a gente ter esse cuidado, né? Dessa liturgia, dessa celebração, ela ser bem preparada, bem cuidada, não ser tratada como um show. E a outra, né, a questão da liturgia exteriorizada, né? Então, é uma liturgia vista apenas como fazer, né? Tem que fazer, tem que ter, tem que ser assim, tem que ser assim. E aí, quem está ali presente não consegue vivenciar, não consegue ser inserido, porque é tanto rito, é tanta regra, é tanto, às vezes até por vaidade, né? Normas, né? A pessoa, às vezes os padres brincam que tem pessoas que são mais, como é que a gente vai falar? São mais doutoras do que eles, né? Porque tem que ser assim, tem que ser assim. É imposição. Isso, impõe a vontade. Isso. E não é isso, né? A gente tem que ter uma liturgia que inclua, insira, que esteja atenta à realidade daquele povo que celebra. Na simplicidade. Na simplicidade. Então, às vezes você quer fazer uma coisa grandiosa, mas a pessoa, aquela comunidade de fé, ela vai se sentir acuada, vai se sentir excluída. E não é isso. Aí acontece o esvaziamento da dimensão mistagógica da leitura, né? Da liturgia. Porque a pessoa não se sente inserida e muitas vezes ela até se sente repelida também, né? Sim. Porque ela não consegue compreender, ela não é acolhida, né? Isso, muitas vezes ela se sente mesmo repelida mesmo, ela não sente mais nem vontade às vezes de vir. Isso. A falta da acolhida, né? Do sorriso, da acolhida, da pessoa se sentir parte de uma grande família, que é a família de Jesus. Isso. É o sentimento de pertença, né? Eu Isso. pertenço àquela comunidade. Aqui a gente tem também algumas pontuações locais, né? Por exemplo, a importância de irmos mais nas celebrações, que a gente já debateu bastante sobre isso, né? Sobre os pais que não participam da comunidade e querem que seus filhos recebam sacramentos. Isso é muito sério. A gente tem muito isso nas comunidades, por quê? Muitos pais às vezes nem são da igreja católica, mas eles fazem questão que seus filhos sejam batizados, fazem questão que seus filhos recebam o sacramento da Eucaristia, e a gente não entende qual é a dimensão disso, o que eles estão buscando na verdade, né? Porque se você está buscando a iniciação cristã para o seu filho, a primeira coisa, você precisa participar da sua comunidade, participar da sua igreja de fé. Aí se você não vai na igreja e você quer batizar seu filho na igreja católica, por quê? O seu filho é obrigado a fazer uma catequese. Eu falo isso de vivência pessoal mesmo, porque tivemos catequizandos que eles eram obrigados a ir à catequese pelos pais. Os pais não vão à igreja nunca, mas obriga o filho a ir a receber um sacramento que ele não entende, que ele vai odiar, porque ele simplesmente está sendo obrigado, ele não compreende o que está acontecendo. Primeiro porque ele não tem uma vivência de fé em casa, não tem uma vivência de fé na comunidade, ele não está inserido na comunidade, ele apenas participa dos encontros na catequese, mas ele não vai à missa, os pais não vão à missa, não participam de nenhuma celebração. Então, essa criança, ele pode até receber um sacramento, mas não vai representar nada para ele. Não vai ter significância. Eu tive dentro da formação de catequese da Eucaristia, eu tive problema com o catequizando de chorar. Eu ter que chamar a mãe e falar, olha, ela não quer ficar. Entendeu? Ela não quer participar. Então, o que acontece? Eu perguntava por que não via a igreja, de manhã eu estava dormindo, à noite eu fui pro shopping com meu pai, eu fui para outro lugar, mas menos na igreja. E a gente batia na mesma tecla. Tanto que ela fez a primeira Eucaristia, essa menina, mas nunca mais eu vi. Nem a mãe também voltou. E isso é sério, né? Porque é igual vocês acabaram de falar, que isso não é só uma formação, né, gente? É uma participação, é uma vivência, né?
E se os pais não vivem, não tem como o filho viver. E como foi dito no encontro passado também, a criança, ela vive de imitações. Se os seus pais vão nas celebrações, participam da liturgia, bonitinho, eles vão sentir afeto por isso, vão sentir gosto, curiosidade. Se não, eles não vão gostar, porque tudo que você impõe gera repelência. Você automaticamente coloca uma barreira, né? Uhum. E é importante também pontuar, né, no caso, e aí da nossa realidade, das várias pessoas, né, que estão inseridas nos grupos, nos ministérios, né, no Ministério da Catequese, no Ministério da Liturgia, todos os ministérios, né, da nossa região, mas que não participam da vida da comunidade. E isso é muito sério, porque quando você está no ministério, você está vivenciando essa fé e você está fazendo ecoar essa fé. Mas que fé que você está fazendo ecoar se você não participa? Se você deveria ser uma testemunha. Uma testemunha. E você não é. Não, isso. Então, assim, o que você está celebrando se você não vivenciou isso lá? Ou o que você está ecoando se você não celebrou isso? Né? Então, assim, por isso que assim, catequese e liturgia, elas andam juntas. Né? Não tem como eu participar, por exemplo, de uma equipe de formação da minha paróquia se eu não celebro com a minha paróquia. O que eu vou formar? Vai ser só um ensinamento, né, como a gente viu, vago. Então é importantíssimo isso. E aí, infelizmente, a gente acaba que com tristeza tem assim, o que eu vou fazer na igreja hoje? Hoje eu vou servir tal, então eu vou. Hoje eu não vou servir, só vou servir daqui um mês. Então daqui um mês que eu vou. Isso é muito triste. Ou eu sou catequista, eu só vou na igreja no meu horário de catequese e se tiver reunião e eu não tiver nada para fazer, eu vou. Porque às vezes nem nas reuniões de formação não vai. E não participa das celebrações. Não participa. E assim, a formação ela é contínua, né? A nossa catequese ela é contínua. Ninguém, eu fiz um curso lá em 1900 e borrachinha, pronto, acabou. Tô formado, não preciso fazer. Não é isso, né? A gente tem que estar sempre em comunhão. E como transmissores da fé, nós temos que cuidar ainda mais da nossa espiritualidade. Primeiro nossa casa, né? Isso. Isso mesmo. Primeiro nossa vivência espiritual, até para que os nossos catequizandos possam se espelhar nisso. Verdade. Porque muitas vezes eles não têm como se espelhar na família, mas eles vão se espelhar, por exemplo, nos catequistas, nos membros da comunidade. E eles observam, porque eu lembro que meus catequizandos chegaram, esses catequizandos lá para mim assim, eu tive na igreja, você me viu lá? Eu vi todos, sabe? Porque eles observam, vou ver se fulano tá lá, né? E isso é tão importante. Bom, então assim, essa responsabilidade é de todos nós, né? Pais, tios, irmãos, catequistas, padrinhos, todos nós somos responsáveis, né? Nós catequizamos e somos catequizados. Nós ecoamos e ouvimos o ecoar que outras pessoas fazem dessa fé, né? Desse mistério. E todos fazemos parte de uma igreja viva, né? Uma igreja viva, ativa, em movimento. Aí nós gostaríamos de concluir. Podemos? Gente, é tanta coisa, nossa, tanta coisa que dá vontade. É verdade. Né? Mas assim, então assim, a semana foi muito rica mesmo. Como a gente falou no princípio, quem quiser, tiver interesse, pode acessar o Face da Rensa, tá lá disponível para acompanhar, né? Se quem sabe a gente vai ter oportunidade de explorar mais um ou outro tema, com mais aprofundamento. Mas a ideia, né, era
levar um pouco disso que a gente está vivendo e que é importante nesse momento que nós estamos. E aí a gente gostaria de concluir com um resumo, né, da catequese número 23 do Papa Francisco, que aconteceu na audiência geral no dia 3 de fevereiro. A catequese foi sobre rezar na liturgia, né? Então, é um texto belíssimo, também está disponível no site do Vaticano, né? Aí, ó, tá vendo? Mídia social tem isso, tem muita coisa boa para a gente pesquisar, né? Então, a gente tem acesso aos documentos do Papa com muita facilidade. E aí ele fala assim, concluindo o texto, né? Na conclusão do texto. Muitas vezes, na história da Igreja, houve a tentação de praticar um cristianismo intimista, uma espiritualidade desvinculada dos ritos litúrgicos. Para superar isto, muito foi feito nas últimas décadas. Em particular, a Constituição Sacrosanto Concílio reforça a importância da liturgia na vida do cristão, destacando que Jesus Cristo não é uma ideia ou um sentimento, mas uma pessoa viva, e o seu mistério, um evento histórico. A oração dos cristãos se realiza através de mediações concretas, a Sagrada Escritura, os sacramentos, os ritos litúrgicos. Assim, não existe espiritualidade cristã que não esteja enraizada na celebração dos santos mistérios. A liturgia é a ação que fundamenta toda a vivência cristã e, consequentemente, também a oração. Cristo se faz presente pela ação do Espírito Santo através dos sinais sacramentais. Por isso, um cristianismo sem liturgia é um cristianismo sem Cristo. Sempre que celebramos um sacramento, Cristo se faz presente, como quando curava os doentes ou entregávamos na última ceia o seu corpo e sangue para a salvação do mundo. Na liturgia, aquilo que é externo a nós se torna parte de nós. E isto é expressivo, e isso é expresso, inclusive com o gesto tão natural do comer. Por isso, a missa não pode ser somente ouvida, como se fôssemos espectadores, mas é sempre celebrada. E não somente pelo sacerdote que preside, mas por todos os cristãos que a vivem. A vida é chamada a tornar-se culto a Deus, mas isto não acontecerá sem a oração, especialmente a oração litúrgica.